Se bem te lembras, falei dos flashes que se usam separados da câmara fotográfica. Alguns destes utilizam um cabo de sincronização, de que já falámos, e outros podem utilizar um dispositivo de servocélula. Isso é o quê? A servocélula é, na prática, um dispositivo que se encontra no interior do flash, ou em alguns vem juntamente sob a calha para elevar o clarão emitido pelo flash principal. Primes o botão da posição em que te encontras, emites o clarão do flash que tens sobre a câmara fotográfica e isto faz disparar ao mesmo tempo outros flashes que podem estar colocados à distância da tua máquina. Este é mais um modo de controlar a direção de proveniência da luz, sendo, além disso, muito útil em espaços muito amplos para equilibrar os níveis de luminosidade do primeiro plano e do fundo. Então escuta, estou atrás do altar. Quero tirar uma fotografia aos noivos, precisamente no momento mais importante de todos. Preciso de uma iluminação perfeita, porque vou ter uma ocasião única. Como devo posicionar estas servocélulas? Bem, podes posicionar um flash mesmo separado da tua máquina e vais utilizá-lo como luz lateral e como luz-chave. O flash que tens sobre a tua máquina vai funcionar como luz de enchimento frontal e fará disparar dois flashes que colocaste anteriormente atrás dos noivos, dando um efeito de contraluz. Poderão assim disparar quando primes o botão, digamos como direcionados pelo flash que tens sobre a tua máquina fotográfica, sem se ter de andar a estender cabos para sincronizar os flashes ou coisas incómodas no interior da igreja. Ok, já estou a começar a perceber. Muito bem, Anthony. De qualquer modo, temos ainda o problema da luz direta do flash que produz uma iluminação demasiado dura. Sim. O que é que achas que podemos fazer para melhorar a qualidade? Refletir a luz ou tapá-la? Perfeito. Realmente trata-se precisamente de tentar refletir a luz sobre uma superfície mais ampla para transformar assim a fonte de formas picotadas numa fonte de luz mais ampla, beneficiando o tema com sombras mais suaves. Podemos fazer isso com vários flashes, assim como este, estás a ver? Temos a possibilidade de voltar a cabeça do flash e orientar assim a emissão do raio luminoso sobre uma parede lateral ou sobre o teto. Claro que estes devem ser brancos, de outro modo a luz ficaria com uma cor que iria prevalecer na foto. Por exemplo, num trabalho que estás a fazer durante um casamento, poderia ser também interessante fotografar a noiva a maquilhar-se antes da cerimónia. Um pouco como fazer um documentário de cenas dos bastidores de um filme. E, portanto, Perfeito. para estes registros que serão feitos em casa, para não distorcer muito a atmosfera, deves tentar usar uma luz que não seja a luz direta do flash, que cria sombras muito acentuadas e em seguida fazer refletir o raio da luz numa parede branca ou no teto. Isso, como disse anteriormente, transforma a fonte de luz, tornando-a muito mais ampla, envolvendo melhor o tema e produzindo sombras claramente bem mais suaves. Se queres uma luz mais suave, existem também difusores à venda no mercado, que se aplicam sobre a cabeça do flash. Alguns são pequenos, de plástico, que se aplicam diretamente. Outros, como este, por exemplo, que são softboxes muito pequenos usados para produzir uma luz mais suave e são sempre aplicados sobre a cabeça do flash. Mas deves ter atenção neste caso se não estiveres a usar uma medição TTL para o facto de que esta reduz bastante a emissão do flash e, portanto, será necessário sobreexpor durante um ou dois stop para conseguires iluminar os teus temas. Também podes usar isto no avião quando vais... Já chega, pronto. Vá, deixemos disso, está bem? Mas continua o problema da cor da luz do flash, que muitas vezes pode não ser congruente com outras fontes de iluminação que existam no contexto. Por exemplo, se te encontras a fotografar ao final de tarde, uma vez que a luz do flash é como a daylight, ou seja, a luz das horas centrais do dia, ou então se te encontras a fotografar no interior com luzes artificiais. Para resolver este problema existem filtros de cor ambriada, como este, a colocar diante da cabeça do flash de forma a colorir o clarão luminoso emitido pelo flash. Por exemplo, se estás a tirar a foto clássica com os noivos fotografados no pôr do sol, com o sol nas costas, se não usares a luz do flash, corres o risco de obter uma imagem onde o casal surge com uma silhueta totalmente negra sobre o pôr do sol no fundo exposto corretamente. Precisas necessariamente de usar o flash para iluminar o primeiro plano. Mas utilizando o flash, que como já disse tem mais ou menos a temperatura da cor da luz daylight, corre-se o risco de iluminar o primeiro plano com uma tonalidade cromática perto do azul, enquanto que o fundo tem uma tonalidade muito mais quente.
Então, para equilibrar o primeiro plano e o fundo, coloca-se diante do flash um filtro deste tipo que te vai permitir eliminar o primeiro plano com o flash, deixando a tonalidade cromática perto daquela do pôr do sol, ficando com uma imagem muito mais equilibrada em que a utilização do flash é oculta e muito menos inconveniente. Mas no momento em que me encontro em pleno dia, com muita luz, vou precisar de usar o flash, não é? Não, ou melhor, até agora falámos das situações onde o flash é utilizado para compensar a falta de iluminação. Mas há casos em que tem outra utilização. Por exemplo, num casamento que se realiza no final da manhã, no momento da saída dos noivos da igreja, que é um dos momentos mais importantes a fotografar, acontece o lançamento do arroz. Estaremos a meio do dia, quando o sol está alto e produz sobre o rosto do casal sombras muito desagradáveis. Então, nesse caso, precisas de uma luz de preenchimento que te permita disfarçar Ah. isso. E de certeza que não vais ter por perto um assistente com um painel refletor para preencher essas sombras. Nesse caso é útil usar o modo de flash de preenchimento ou fill-in. Assim, faz um disparo no momento em que eles estão a sair e o flash vai preencher estas sombras que te poderiam impedir a correta reprodução dos noivos. Sim, mas nestas situações não, nunca tiro fotos. Porquê? Porque o arroz no meu cabelo, percebes? Ou seja, é melhor não.